Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas na fé, nós estamos no 4º domingo do tempo da Páscoa. E este domingo enfatiza a figura do bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, e que por isso é reconhecido e seguido por elas. A liturgia da palavra, queridos filhos e filhas na fé, nos coloca diante da missão de Jesus e da nossa missão de pastores, missão de pessoas responsáveis em testemunhar Jesus Cristo. O testemunho é outro tema presente na liturgia de hoje. O testemunho e as suas consequências, ou então a falta de testemunho e as suas consequências. A partir do testemunho demonstramos a nossa fidelidade a Deus e ao seu Filho Jesus, que guia nossas ações pelo Espírito Santo, que nos foi dado no batismo e que nos fez discípulos e missionários de Jesus Cristo. Queridos filhos e filhas na fé, o Evangelho de hoje fala da voz do pastor, que é ouvida pelas ovelhas que o seguem. O seguem porque o reconhecem, porque veem identificadas com a voz do pastor. Mostra também que o pastor conhece as suas ovelhas. O bom discípulo missionário de Jesus Cristo reconhece aqueles que são suas ovelhas, mesmo que estejam afastadas, distantes da vida da comunidade. A Igreja tem proposto, nos últimos anos, que nossas paróquias sejam mais missionárias, indo ao encontro dos afastados e dos que receberam o batismo, mas nunca tiveram uma participação ativa na comunidade. Em vista disso, com a pastoral da visitação e com outros meios missionários, a Igreja busca sair de seus muros, sair de entre as 4 paredes de seus templos e ir até as pessoas, nos seus lares, nos seus lugares de trabalho, de lazer e, sobretudo, nos lugares onde vivem os marginalizados. Queridos filhos e filhas na fé, essa é a atitude do bom pastor, ou de uma igreja que se preocupa com o seu rebanho. Não podemos ficar esperando que as pessoas venham até nós. O pastor é aquele que busca as pessoas, que as conduz, que guia seus passos, que lhes dá assistência religiosa e espiritual e se compromete com as causas sociais que provocam afastamento e outras situações de exclusão. Assim, a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, toca naquilo que é mais urgente em nossa Igreja: a sua renovação ou renovação de suas estruturas. Não podemos continuar numa igreja fechada, que espera que as pessoas a procurem e, quando a procuram, as acolhe mal. Temos que procurar as pessoas e acolhê-las, pois há muita gente católica indo para outras denominações religiosas, ou mesmo deixando de ter religião, porque foram abandonadas pelos seus pastores, porque não se sentiram bem acolhidas na comunidade católica,
não são apenas os padres os culpados por esse distanciamento das pessoas. A culpa é de todos, ou seja, de um conjunto de fatores que fez de nossa igreja uma igreja que, em partes, se acomodou pela tradição e pela credibilidade que adquiriu ao longo da história. É claro, meus irmãos e irmãs, que não são todos assim. Há muita gente empenhada na missão e dando a vida pelos seus, mas ainda há muita gente fechada em si mesma, no seu conceito reduzido de igreja e de missão, que não consegue romper a barreira que impede de chegar aos outros. Os apóstolos nos deram este exemplo importante, que podem nos ajudar nesse processo de renovação. E o Evangelho de hoje também é preciso, queridos irmãos e irmãs, que a nossa voz de pastor, do Papa Francisco, de nossos bispos, padres, dos leigos e leigas comprometidos, volte a ser ouvida e reconhecida como a voz de verdadeiros pastores. Estamos muito silenciados e ocupados nas nossas atividades burocráticas de gabinete e esquecemos as ovelhas, deixando-as mercê dos lobos e vulneráveis a qualquer outra influência externa. Quando agimos assim, não estamos sendo bons pastores. Mostra o Evangelho deste domingo. Queridos filhos e filhas na fé, precisamos fazer com que nossas ovelhas não apenas ouçam a voz, mas que se sintam identificadas e reconhecidas com essa voz. Um dos grandes desafios da igreja hoje é fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua voz e com a voz de seus pastores. Queridos filhos e filhas na fé, Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por nós e com isso deu-nos a vida eterna. E nós, o que estamos oferecendo às pessoas enquanto igreja que somos? Quando oferecemos algo que toca o coração e a vida das pessoas, elas não se afastam. Ninguém vai conseguir arrancá-las da nossa igreja. Queridos filhos e filhas na fé, temos que ouvir a voz do Cristo, bom pastor. Temos em nossas comunidades muitas pessoas que precisam ser acolhidas. Assim como o Evangelho de hoje, temos, portanto, exemplos de bons pastores, mas precisamos de muito mais. Rezemos para que Deus envie sempre mais trabalhadores para a sua messe e sejamos de fato uma multidão de milhões e milhões que servem a Deus e o próximo. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.